Shalom, irmãos! Vem pra cá, GB e Cia. Esse jingle ficou bacana, né? Olha, nós às vezes pensamos por que Deus nos deu a oportunidade que Ele nos deu de ser salvos. O Criador do mundo, né, permitiu que o seu Filho viesse, descesse, se fizesse homem e morresse na cruz por nós. É maravilhoso, nós não merecemos. Mesmo aqueles grandes servos do Senhor, que nós vemos grandes histórias na Bíblia, eles tinham os seus problemas, assim como você tem os seus, assim como eu tenho os meus. Nós não podemos olhar para trás, desistir, caminhar para frente, sempre buscando a santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, Jacó, ele era trapaceiro. Foi chamado de trapaceiro pelo que ele fez, né? Ali com o pai. Ele recebeu a bênção e ele não era o primogênito. E naquela época a bênção de primogenitura era uma só, para um só dos filhos, o primogênito. É interessante, olha só, o primogênito recebia metade da herança do pai. A outra metade era dividida entre os outros filhos. Entenderam? Até isso tinha, né, na lei, né, na lei judaica. Pedro era genioso. Pedro, você se lembra que ele cortou a orelha de Malco? Malco era um estudante para ser sacerdote, né? E Pedro deu aquela espadada na cabeça dele, mas errou a cabeça e acertou a orelha. E Jesus colocou a orelha no lugar. Davi chamado, Deus falou que ele era um homem segundo o meu coração. Davi foi infiel. Davi colocou Urias na frente de batalha, ele que era marido de Batseba, né? E ele acabou morrendo e Davi ficou com a esposa dele, Batseba. Noé se embriagou, né? Nós falamos aqui sobre Canaã um dia desse. Canaã era neto de Noé, filho de Cã. Cã viu a nudez do pai, né? E Canaã era filho dele e acabou recebendo uma maldição hereditária, que foi o assunto de ontem. Jonas desobedeceu a Deus, tentou se esconder, né? E Deus falou, vai para Nínive. E Jonas tentou fugir para todo lado, acabou na barriga de um grande peixe. Não foi baleia não, viu, irmãos? No Mediterrâneo não tem baleia, é um grande peixe. É um mistério de Deus, né? É um mistério o que aconteceu ali. Também Paulo perseguia os cristãos, né? Até que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? O nome dele era Shaul, o mesmo nome do rei Saul, né? Mas no original hebraico é Shaul, tanto o rei Shaul quanto ele, Shaul. Só que esse nome ele tem um correspondente no latim, que é Paulo. E como ele era cidadão romano, quando ele começou as suas pregações, ele saiu para levar as suas evangelizações, ele começou a usar o seu nome romano. É igual John e João, tá? Em inglês é John, português, né? Portuguesado é João. Então ele começou a usar o nome dele romano, para que tivesse um pouco mais. Em determinado momento ele teve sim de respeito pela cidadania romana que ele tinha. Gideão era inseguro. Marta era angustiada. Irmãos, tem 3 doenças psicológicas dos tempos modernos. É a depressão, o estresse e a angústia. A depressão é uma pressão que o passado faz na vida da pessoa. O estresse é uma pressão que o presente faz.
E a angústia é uma pressão que o futuro faz na vida da pessoa. A pessoa sofre por antecipação. Isso é angústia. A coisa nem aconteceu e a pessoa já está ansiosa, né? Assim, com toda dificuldade. Às vezes o problema se resolve fácil e a pessoa sofreu como se fosse um problema 10 vezes maior do que aquilo. Portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Não é isso que a palavra fala? Tomé era incrédulo, Sara era impaciente e era estéril também. Abraão era velho. Elias estava deprimido. Moisés era pesado de língua. Moisés, pesado de língua. A Bíblia não fala o que aconteceu, se ele era gago, se ele teve, eu já vi algum estudo que fala que ele queimou a língua, né, quando ele era menor, ele foi adotado como filho, né, dentro do palácio do faraó, então ele brincando acabou queimando com uma brasa. É um dos estudos, né? Existe a possibilidade, mas não é uma afirmação. E Lázaro estava morto. Tudo isso, todos esses problemas, o maior aqui era de Lázaro, né? Lázaro estava morto. Amigo de Jesus. E se você também for amigo de Jesus, Jesus te traz a vida, te dá a condição de viver e principalmente da esperança de viver uma vida eterna com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós clamamos pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, Senhor, te louvamos, te glorificamos pelas bênçãos do Senhor nas nossas vidas, te louvamos pelas nossas famílias, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o louvor, a vitória sempre em ti, mandando um abraço aí para Cláudia Neri Tom. Um abraço, Cláudia. Irmãos, o nosso programa tem um apoio cultural da KGB e CIA. A KGB e CIA tem muitas novidades para você sempre. No setor de fotografias, a gente tem feito bastante coisa, bastante serviço. E outra coisa, se você compra o celular na KGB e CIA, você não paga pelos serviços. Nós fazemos tudo para você, a transferência de tudo que está no seu telefone anterior para o telefone novo, de grátis, né, Francis? De grátis. Fazemos de graça para você, tá bom? É só você dar preferência para KGB e CIA. Lá, além de celulares, tem eletrônicos, eletrodomésticos, utensílios de cozinha e bíblias. Dê uma Bíblia para quem você ama. É um grande presente. Estão chegando mais Bíblias aí, Bíblias muito bonitas. Procura na KGB e CIA, tá bom? Você vai ver e vai comprar a sua. Nosso programa tem um apoio cultural também da Farma Vida. Farma Vida, mais qualidade de vida para você e sua família. Os telefones de lá, 3263-2092, 991-6509-10. Avenida Olegário Maciel, número 318. Farma Vida. Café Expedicionário. Café Expedicionário é o melhor café da nossa região. Olha, tem o tradicional, o extra forte, o expresso, o prêmio, o gourmet e o cappuccino. Eu sempre uso o prêmio e o gourmet. Dessa vez eu comprei o expresso, que também é 100% arábica, mas é um ponto de torra um pouquinho a mais do que os outros. Vou experimentar. Aliás, eu já até usei desse há um tempo atrás. É muito bom. O café 100% arábica é excelente. Experimente você também, você vai mudar, com certeza. Tititi Lanches. Tititi Lanches é o melhor lanche da cidade. O telefone de lá é 999-912862. Fica na rua São José, 1146. Tititi Lanches. Tem também deliciosas sobremesas, sorvetes, açaí, vitamina de açaí. Tititi Lanches. Distribuidora Kaiser. Bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios e bebidas em geral.
A distribuidora Kaiser fica na rua São Pedro, número 119. Os telefones 3263-3355, 998-20-4502. Distribuidora Kaiser. Loja Intimação, o melhor da moda para você. Morena Rosa, Coach, Les, Maria Valentina e muito mais para você ficar sempre bem vestido. Em Loja Intimação, fica no Olegário Maciel 365, no centro de Resplendor. Telefone 33-991-550245. Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks e impressoras, certificação digital, automação comercial para micro e pequenas empresas. A Easy Informática, os telefones de lá, 999-370233, esse é o Zap. E 999-486909. Fica na rua Monte Serra, número 170. Easy Informática. Farmastore, até 50% de desconto à vista em medicamento. Não é promoção, é preço baixo todo dia para você. Farmastore fica na rua Moraes Carvalho 402, perto do Hospital de Resplendor. E o telefone novo de lá é 997-032575. Mandando um abraço aí também para o nosso táxi de confiança lá em Vitória. Um abraço, Eric Leiber. O telefone dele lá. Você que precisa de um táxi para rodar lá em Vitória, no estado ou fora do estado, ligue para 27 999 64 0475. Fale com o Eric Leiber. E quer comer um salgadinho gostoso, o melhor da cidade? Você pode comprar um centro de salgadinho, ele sem fritar, ou pode encomendar para sua festinha, um 100, 200, quanto você quiser. O Francis, quando ele está com vontade de comer salgadinho, ele encomenda logo 200, só para ele. O telefone de lá é 998-78-0807. Irmãos, nós vamos ler Números 23, 19. Também é uma orientação de um ouvinte, né? A Vitória pediu para que a gente falasse sobre esse tema hoje. A palavra do Senhor diz assim. A versão que eu estou lendo aqui é a King James, ela é um pouquinho diferente. Tá? Eu vou falar primeiro esse texto na versão João Ferreira de Almeida. Depois eu leio esse texto na King James, para os irmãos verem uma diferença interessante. A palavra do Senhor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na versão King James diz assim: Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não faz? Não realiza? Senhor, nós louvamos o teu nome e te glorificamos pela sua palavra. Seja conosco, nos dê o entendimento, a revelação do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, que estamos ouvindo, assistindo e participando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é interessante, que na versão João Ferreira de Almeida tem um erro de tradução. Tá? Lá em Gênesis 6, fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas não se arrependeu. Eu já preguei sobre isso aqui. 6:7 fala assim: arrependo-me de havê-los feito. Não arrependeu-se, ele se entristeceu de ter criado um homem. Nós já explicamos que o hebraico ele tem poucas palavras, são apenas 86 mil palavras. O português, por exemplo, tem 380 mil palavras. Então, às vezes, numa frase ou uma palavra quer dizer uma coisa, mas em outra frase ela quer dizer outra coisa. E é exatamente essa situação aqui. Deus, aqui não é uma incoerência da Bíblia.
porque Deus não se arrependeu de ter criado o homem. Deus se entristeceu com tudo aquilo que o homem estava fazendo. Aqui sim, aqui diz que, nesse verso que lemos, 23, Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Filho do homem para que se retrate. Homem em hebraico é Adão. Adão quer dizer também ser humano. Então, na verdade, Deus não deu nome para Adão. Adão passou a ser chamado como ser humano, homem, ser humano. Isso quer dizer Adão. Tá? Mais um pouquinho. Adamá é quando Deus deu sopro de vida, né? O sufixo ali AH quer dizer o sopro do Espírito Santo. Deu o sopro do Espírito Santo nele. Então, Adão é ser humano, formado da terra. Adamá é o homem formado da terra, mas com a vida que Deus deu. Olha que maravilha, que coisa profunda, né? Profunda. Pois é, e esse homem que carrega essa essência de Deus dentro dele, ele não é um homem para que minta, ele também não pode mentir, ele também não pode fazer aquilo que não é orientado pelo Senhor. Há um contexto aqui, em Números 23, que fala de Balaque, de Balaão. Quando Balaque, que era rei de Moabe, vocês se lembram de Moabe? Moabe e Amon são os filhos de Ló, quando as suas filhas se engravidaram do pai, né? Aí nasceu Amon e Moabe, e eles formaram dois povos ali próximos de Israel e eram inimigos de Israel. Eles eram inimigos. Quando o rei Balaque viu que aquele povo numeroso, um povo que chegou para ele muita história do que eles haviam feito no deserto. Eles estavam voltando do cativeiro do Egito. Balaque ficou assustado e preocupado, né? Porque eles vão querer conquistar as minhas terras. Então ele buscou um profeta. Balaão morava lá perto do rio Eufrates, né? Na cidade de Arã. Ele foi buscar, mandou os mensageiros buscar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Irmãos, mas se nós não podemos proclamar maldição pela nossa boca que professa bênção, ele que era profeta, então não podia mesmo. E Deus falou com ele: você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Aquele povo é um povo abençoado, você não pode amaldiçoar. E Balaque tentou corrompê-lo de todas as formas, ofereceu muito dinheiro para ele, ouro, prata, e ele falou assim: nem se você me oferecer o seu palácio, eu não posso fazer isso. Tem até um momento em que não era para ele ir em determinado lugar, e aí ele acabou indo, montou na sua mula, né? E aí aparece um anjo na frente. Ele não viu, a mula viu o anjo. E acaba que a mula, ele bateu na mula, ele usou a razão. Irmãos, mesmo os profetas, como nós lemos no começo, eles tinham suas falhas, eles eram seres humanos. A perfeição é no céu, meu irmão. Nós somos profetas porque profetizamos a palavra de Deus, e ele também. São pessoas que têm mais condição de falar com Deus, de viver longe do pecado e do erro. Mas nem sempre isso acontece. Ele bateu na mula 3 vezes. 3 vezes. Aí a mula falou com ele, né? Deus capacitou a mula para falar com ele, né? Por que você está fazendo isso comigo? Quantas vezes eu já te servi, né? Mas ela tinha parado, né? Por causa do anjo que estava à frente. E ele mesmo não viu. Até que Deus abriu seus olhos e ele viu o anjo ali também. E o anjo falou com ele. Mas isso foi o de menor. É interessante, mas foi o de menor nessa história tão maravilhosa, onde o Senhor não permitiu que ele amaldiçoasse
o povo de Israel. Era o objetivo de Balaque, que ele amaldiçoasse, né, tirasse a bênção de cima daquele povo, para que aquele povo fosse derrotado pelos moabitas. Mas o Senhor não tira a bênção da sua vida, meu irmão, né? Não tira a bênção da sua vida. Você tem sobre si uma bênção do Senhor, né? Não perca essa bênção, não perca essa direção, porque essa bênção, essa direção, essa proteção te livra de ataques do mal. Olha só, muitas vezes as pessoas, por exemplo, o povo de Israel nem sabia que tinha que Balaque estava querendo lançar sobre eles uma maldição. O próprio Deus pelejou, defendeu e guardou seu povo, né? O próprio Deus. E assim é com você. Muitas vezes as pessoas têm inveja e querem lançar maldições sobre você. Mas se você está servindo a Deus, fiel, o Senhor vai te proteger, vai te guardar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. É a palavra de Deus, é isso aí, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então foi exatamente isso que aconteceu ali nessa situação, né? Então acaba que Balaão, que era um profeta de Deus, não lançou maldição, não se corrompeu ao dinheiro, apesar do erro dele de ter espancado a mula. Ele não se corrompeu, não se vendeu aos prazeres da carne, ao dinheiro, ao ouro desse mundo. E você também não se venda. Se você tem a condição para que Deus te use, irmãos, quantas pessoas Deus separou para profetas quando novas e que perderam a sua condição de profeta. Hoje vivem degradados num mundo perverso que joga cada vez mais no chão e pisa por cima. Meu irmão, o Senhor quer resgatar a sua vida, quer te trazer de volta para a presença dele. Eu estou até pensando numa pessoa aqui que eu sei que ele está ouvindo o programa. Ele já esteve na minha loja e falou comigo. Eu era um servo de Deus, tinha função na minha igreja séria, a dele. E ele saiu da presença do Senhor por causa de frequentar festas, frequentar comícios políticos e suas bebedeiras. Tá? Olha só, hein? Ele está sabendo que eu estou falando com ele, tá? Mas o Senhor te quer de volta, meu irmão, tá? A todos que são profetas, porque o Senhor tem função para vocês. O Senhor quis precisar de nós. Ele não precisa de nós, mas ele quis precisar como bocas dele nesse mundo. E larga a vida mundana, volta para a presença do Senhor, busca capacitação. O Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te abençoar e você vai ser um profeta do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos que ouviram essa palavra e que possam meditar nela. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Vamos ouvir. Perfeito amor eu conheci. Olha só, tem tudo a ver com a mensagem que nós falamos. Deus tem um perfeito amor para você. Irmãos, nosso programa está chegando ao fim. Lembre, a sua boca é só para abençoar. Não amaldiçoe, não pense mal. Procure buscar os bons pensamentos, porque eles edificam. A maldade traz maldade, né? A maldade chama a maldade, assim como um abismo chama outro abismo. Não é assim? Parece que é um salmo. Um abismo chama outro abismo. Isso é pesado, isso é forte. Portanto, busque viver o amor de Deus e você vai ver que há um chamado de verdade para você. Abre o seu coração. Amém? Nosso programa tem um apoio cultural do Café Expedicionário, Distribuidora Kaiser, Loja Intimação, Easy Informática, Farmastory, Tititi Lanches, CS Celulares, Viveiro de Mudas Babilon, Farmavida,
e KGB e CIA. Mandando um abraço também para o nosso motorista de confiança em Vitória, o Eric Leiber, né? Tá sempre nos assistindo. Um abraço, Eric. Mandar aí o link, Eric, para alguns amigos aí, para a gente poder crescer a audiência em Vitória, se Deus quiser, tá bom? Nosso negócio é levar a palavra do Senhor. Bênção, sempre bênção. O telefone do Eric lá é 27 999 640475. Precisa de um táxi de confiança em Vitória? É esse aí. Fiquem com Deus. A todos, shalom. Até segunda, se Deus quiser.